Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, verso 12. 1 Timóteo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua juventude, mas se tu, no exemplo dos fiéis em palavra, em conversação, em carinho, em espírito, em fé, em pureza, até que eu chegue de ti a leitura e a exortação à doutrina. Não negligencieis o dom que há em ti, o qual foi feito por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medida sobre estas coisas, entregue a ti mesmo, inteiramente, a elas, para que teu aproveitamento apareça a todos. Tem cuidado de ti e da tua doutrina, persevere nelas, porque fazendo isso, tu salvarás a ti mesmo como aos que os ouvem. Somente até aqui, irmãos. Nós, jovens, realmente passamos por coisas novas a cada dia. E muitas vezes a gente não se sente capacitado, ou a gente não se sente um exemplo do que a gente faz. Mas aqui em 1 Timóteo diz muito bem que os jovens com determinação que buscam, esses terão e serão um exemplo em todas as suas coisas. Aqui eu vejo muitos jovens que estão cansados do mundo, que estão cansados de serem oprimidos pelo pecado e decidiram buscar ser um exemplo para os outros. Só que é muito difícil aguentar toda a tentação, aguentar todo o desprezo que o mundo vem dar para você cair. Mas enquanto eu lia isso, eu me lembrei de uma noite que eu estava cansado do mundo. E eu abri em 1 Josué, versículo 9. Não temas e não desanimes, pois eu sou teu Deus. E ali eu me lembrei do chamado que Deus tinha para a minha vida. Onde antes de eu nascer, chegaram ao meu pai e disseram: você terá um filho e ele será um pregador. Mas mediante o que as pessoas diziam sobre mim, eu caí em pecado. Mas abrindo 1 Josué, versículo 9, dizendo: não temas e não desanimes, eu busquei, eu corri atrás, eu fui de encontro aos braços do meu Pai. Jesus me confortou e disse: eu sou o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis veio te abraçar. E não adianta o que dizem sobre a tua vida, pois antes de você nascer, eu já era convosco. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o grande eu sou, confortou o meu coração e disse: siga em frente, não temas e não desanimes. Mas como que eu seria um exemplo em amor, em palavra, em ações, se eu não lia a Bíblia? Como que eu podia dobrar os meus joelhos e dizer: pai, me dá uma resposta, sendo que a resposta estava escrita e eu não queria abrir a palavra? Como que você pode dizer: Senhor, toca no meu coração, eu sou um jovem que está aflito, mas você nem conhece o que ele diz? Você nem se preocupe em abrir o que está escrito dos milagres e das maravilhas que Jesus fez. De que adianta eu me prostrar, eu dizer que amo, eu vim na igreja, dar lugar na terra, mas quando eu chego na minha casa eu faço isso aqui. Muitos jovens hoje em dia nem se preocupam em abrir a palavra. Muitos jovens hoje em dia não conhecem os mandamentos de Deus, e por isso eles se perdem no dom, e por isso eles se perdem no seu chamado. Mas eu estou chamando aqui os jovens que quiseram desfazer isso,
os jovens que se preocuparam em ter intimidade com Deus, os jovens que decidiram buscar o Senhor. Eu estou falando aqui com os jovens que quiseram sim se prostrar e dizer: Senhor, miserável homem que sou, estou plantado nos meus pés diante da terra, mas eu espero que com o Senhor eu não tema, eu não desanime. Irmãos, hoje em dia a gente vive num mundo onde é muito fácil a gente viver coisas pecaminosas. Os ambientes que a gente vive nos influenciam muito a isso. Mas nós somos luz em meio às trevas. E eu tenho certeza que onde Deus colocar um jovem que prefere abrir a palavra, fechar os ouvidos e focar no Senhor, onde Deus colocar esse jovem, haverá um mover do Espírito Santo. Eu creio que onde Deus colocar esse jovem, Ele irá dizer, encorajar os próximos a viver na vida que Ele um dia se encorajou a viver. Então, neste culto de hoje nós ouvimos muitos louvores, onde Deus falou comigo, e eu tenho certeza que Ele falou para você também. Hoje nós iremos ouvir a palavra do Senhor, mas eu peço que você feche a boca, abra os ouvidos e esteja pronto para quando você sair daquela porta, você não temer, você não desanimar, e que você seja um exemplo na fala, na ação, no coração e na fé, na pureza da sua fala. Então, irmãos, eu estou falando com jovens que decidiram largar o mundo e viver totalmente e excepcionalmente a Cristo. Não negligencie o seu dom, não abandone o seu dom, porque Deus quer te usar. Apenas coloque isso no seu coração, apenas isso. Deus quer me usar e eu estou me fazendo presente, eu estou abrindo a Bíblia e lendo a palavra dele. É isso que eu quero encorajar os jovens hoje em dia. Abram a Bíblia, estudem e vivam mediante a vontade do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz pela vida do Miguel, diga amém. Amém.